Bem-vindos a mais um Startup Cast. Comigo, Lilian Primo, e meu amigo Pex Diniz, gente. E a gente está aqui hoje com dois convidados ilustres. A gente vai trocar aqui várias figurinhas, porque eles são do mercado da área de educação física, ou seja, cuidam da saúde. E que é importante, né, Pex? Muito importante. Principalmente nesse momento que a gente está de tanta correria, de tanta coisa, e o empreendedor a todo momento precisa cuidar da saúde. Sim. E eu tenho aqui comigo o Leandro Sass, empreendedor empresarial, também professor de educação física, profissional da área, músico, uma série de coisas que ele faz, que ele vai contar aqui pra gente. E tenho o Marcelo Caldeira, que é meu personal, gente, é um profissional de educação física, tem que me aturar aí durante alguns dias da semana. E que, sem dúvida, é um grande empreendedor aqui que vem se desafiando e aprendendo e desenvolvendo muito as pessoas. Então, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado, Lili. Obrigada pela presença de vocês. E para começar, eu queria que cada um de vocês se apresentasse um pouco, contasse um pouco dessa jornada aí empreendedora. Para o ímpar? Bora, Leandro, já tá aqui. Vamos pelo LM, ou no branco? Né? LM, vamos seguir a sequência aqui. Bom, primeiramente, boa noite, Lilia, Pex, muito obrigado pelo convite. Sou Leandro Sass, eu tenho 12 anos como profissional de educação física e no mercado atuando como gestor há 5 anos. Bom, é uma vida muito, muito maluca nessa vida de empreender. Como você falou, cuidar da saúde das pessoas é algo que me aproximou por uma questão de propósito, paixão. Eu vim de um mercado também muito louco, como você falou, sou músico, dançarino. Há 10 anos atrás, 12 anos atrás, antes de eu entrar na área, eu era despachante, então vinha de uma vida muito turbulada. Resolvi entrar na área de educação física para realmente buscar a minha saúde e cuidar da saúde das pessoas. Mas hoje, eu, de uma certa forma, desenvolvo pessoas para cuidar de outras pessoas. Que isso é algo mais desafiador também, né? Um pouco maior, assim. Só você tocar muito mais fácil, né? Agora você é fazer com que as pessoas entendam o seu propósito com o seu negócio. E eles toquem as pessoas como você gostaria de tocar. Aí tá sendo uma escola de verdade que a gente tá vivendo aí, uma aventura. E tem muita coisa pra gente falar. Excelente. E você, Marcelo? Boa noite, obrigado pelo convite. Eu sou o Marcelo Caldeira. E eu, diferente do meu amigo Leandro, tenho 2 anos de formado. Optei por não seguir nessa área física, assim, se podemos dizer, né, de academia. Cheguei a estagiar, mas assim que eu me formei, falei, putz, qual o mercado que tá emergente agora? É o digital, vou me arriscar. Top. Mesmo ali com poucos recursos, recém-formado, sem muito conhecimento, né, da área, falei, vou me dedicar, venho estudando, venho me dedicando cada vez mais. E é bem interessante isso, porque a gente assume uma profissão que a gente cuida das pessoas, né? E é importante da gente trazer isso para as pessoas se cuidarem cada vez mais, tentarem colocar uma rotina de executivo, de empreendedor, um momento ali para você olhar para você, cuidar de você mesmo, exatamente, qualidade de vida, que isso influencia muito no que você vai conquistar na vida. Então foi um dos motivos que eu vim para a educação física, que é uma profissão maravilhosa e tem muito o que falar aqui a respeito dessa profissão que eu amo bastante. Excelente, gente. Obrigada. Pex, eu já vou passar a bola para você aqui, que você é todo perguntas. Você também é. Hoje eu tava falando aqui, gente, que quando eu fui ver os stories de Lília de manhã, tava ela lá acabada, chamando o pessoal, diga assim, ela tava lá malhando, mas pensando em trabalho. A primeira pergunta que eu vou fazer para você, até de brincadeira mesmo, assim, mas assim, você tem muitos clientes feito Lília, que é assim, que na hora da malhação, eu vou falar tudo aqui, que aí na hora que tá lá treinando e tudo mais, mas você vê que a cabeça dela tá em outro lugar, tá numa palestra que vai fazer, tá nisso que fez ontem à noite, um evento que vai ser... tipo assim, Lília é assim, fale aqui na Câmara da Verdade. Vou revelar tudo hoje. Lília é essa pessoa mesmo, ligada nesse 220? Olha. Eu tenho alunos que são assim, mas a Lilian, ela é quase imparável, né? De fato, quando a gente tá treinando ali, às vezes acontece até algumas coisas engraçadas, porque no final do treino dela, a gente sempre alonga para ela dar uma relaxada. Eu falo, Lilian, pense em você, escuta a música. E o momento que ela mais gosta do alongamento. E durante o treino, tem momentos que eu falo assim, Lilian, você vai fazer um abdominal agora. Faça assim, ela já me dá o pé para alongar. É verdade. Alongar. Eu tô tão cansada, já a cabeça tá mil que eu tô ali pensando em outra coisa, já estamos no alongamento. Não. Mas tu se perde mesmo na malhação, tipo assim... Sim. Se perde. Sim. Por isso a importância de um personal, porque toda hora ele tá me trazendo pro eixo de volta. Isso aqui é bacana. Faz muita diferença. Agora trazendo mesmo para o mundo das startups.
Eu tinha uma segunda pergunta para te fazer, que eu tô tentando achar um personal que não tem um braço fechado de tatuagem, mas um dia eu acho. Mas Olha, show. brincadeiras, é verdade, olha aí. Mas assim, vocês falaram, né? Nós estamos entrando numa era da escalabilidade. Sim. Tem um estudo que é muito interessante, que é um estudo feito até pela CNN Londrina, que diz que o Brasil, até 2025, vão ter mais 100 mil novos milionários. Quando a gente vai fazer, olha só, quando a gente vai fazer essa análise, porque nós entramos na era da escalabilidade por causa da era do digital. Nunca foi tão fácil se tornar um milionário como se é na época que nós temos. Tem um livro de um grande escritor, chama Jim Collins, que é um livro famosíssimo chamado Empresas Feitas para Vencer, que ele diz que toda empresa, para dar certo no mundo de hoje em dia, tem que ter 3 pontos. Se preocupar com a margem, a recorrência e escalabilidade. Trazendo agora para o universo de vocês, óbvio que se você, enquanto personal, você ter uma rotina quando você tem que atender de um em um, isso não é escalável. Sim. Entretanto, quando você soma em ter um fixo que atender as pessoas, que obviamente tem que ter, porque os boletos, né, chegam todos os dias, mas ao mesmo tempo tem uma parte sua empreendedora, uma parte sua que você joga para o universo da escalabilidade, que é o digital, que é a parte da educação. Então, quando você entrou nesse universo, no caso da educação física, vocês já entraram, uma parte de vocês voltada a se dedicar também no digital, ou foi quando vocês chegaram lá que a ficha caiu, que vocês falaram, gente, desse jeito aqui eu não vou conseguir bater meu milhão nunca, então eu não vou estar lá na lista da CNN em 2025 não, eu vou fazer algo aqui também no digital, para ali sim eu conseguir minha escalabilidade. Eu vou até fazer um comentário aqui, eu queria que o Marcelo começasse, porque eu encontrei ele através do digital, então conta aí, bacana, Marcelo. Que bacana. Legal. Eu vou estar na lista da CNN em 2026, no máximo. Muito bom. Deixar registrado aqui. Isso que é importante. Eu segui o caminho um pouco ao contrário. Estava até conversando com o Leandro, porque eu vim de uma universidade pública, então o que fazia sentido para mim ali era seguir a área acadêmica, né? Sim. Fazer um mestrado, me tornar professor futuramente. E assim que eu me formei, eu segui o caminho contrário, porque eu não fui direto para a sala de musculação ou para o personal em si. Eu vi uma oportunidade muito grande no online. Para mim, online sempre foi meu foco principal. Então, eu inverti o ciclo do personal, claro, para mim. Então, o que eu fiz? Me joguei no online, comecei a postar um pouco da minha rotina, tentando captar clientes. Pessoas que já eram próximas de mim, comecei a ofertar o treino. E aí, o presencial veio como uma forma de eu angariar recursos, porque o presencial, Sim. de certo modo, para o personal, ele paga mais, até você escalar o online. Só que eu vi no online pro personal, para qualquer profissional de educação física, é quase impossível hoje você não estar no online, porque o online ele é super escalável. Então, como eu segui ao contrário, para mim o foco sempre foi online. Então, até brinco com algumas alunas, se você não for legal comigo hoje, quando eu escalar online, talvez eu não continue com você. Mas isso não é brincadeira não, é brincando de falar a verdade. Brincando né? de falar a verdade. De verdade. E eu tive sorte de conhecer pessoas que encurtaram muito o meu caminho. Então, tem um amigo meu, que ele é personal, que hoje ele fatura mais de 50 mil com consultoria online, que Sim. montando treinos. E, enfim, dá para criar diversos produtos como personal de modo super escalável. Então, para mim, hoje faz mais sentido o online do que o presencial. Presencial, eu gosto muito de estar com o aluno ali, bater um papo, brincar. Mas, para mim, o meu foco principal é online e eu não vejo uma forma de escalar no presencial, vejo escalar Se no você online. escalar depois do podcast e deixar de me atender, nós vamos conversar, viu? Não, a gente faz uma permuta. Eu tô lendo. Muito bom, muito bom. Eu tô lendo. Como é que você enxerga esse negócio aí do digital, que você já tá também lá? Exato. E de onde é que acendeu essa luzinha que tem que Legal. instalar no digital? Eu, na verdade, enxerguei a questão do escalar na minha profissão, indo na questão como um gestor, né? Então, hoje eu estou abrindo a minha segunda unidade dentro de um núcleo empresarial muito forte, né? Posso falar aqui? Tranquilo? Pode. Microfone aberto? Aberto. Bom, para quem conhece o Marcos Marques, né? É o grupo Acelerador Empresarial. Eu fiz o treinamento com ele, fui ousado, né? Numa postagem dele do Instagram, também já ligado ali nessa parte mais online, ele colocou... Até porque eu conheço o Marcos, gente. Aí, ó, Então, tudo bem. ligado, né? É muito, muito amigo, né? Janguier, todo mundo ali, todo mesmo Uma grupo pessoa ali, que né? é admirável, sim. Bacana demais. E aí o Marcos, ele tem um propósito hoje de acelerar os empreendedores do Brasil. E ele desenvolveu uma sede
ali em Alphaville. E uma das coisas que também ele preconiza, né, que todo hoje o empreendedor preconiza, é estar bem com a saúde, né? E aí ele ficou, cara, eu quero prover isso para a minha empresa. Então, ele viu essa oportunidade e jogou lá na internet alguém que se interessasse. E eu fui lá e troquei ele. Falei, cara, eu quero abrir academia dentro da sua sede. E aí eu falei, olha, eu vou pro acelerador para me desenvolver, para desenvolver a minha empresa e mostrar que eu tenho potencial para abrir dentro da sua. E estamos aí nas retas finais para assinar o contrato para que a gente migre a academia para lá. E eu acabo entrando pro grupo de maestria do Giants, né? Que é um grupo bem bacana, onde Janguier passa, Pablo Marçal, todos esses players hoje do mercado digital que tá muito forte. E claro que eu tô me lançando também com isso. E a questão é, eu falei, eu sou um profissional de educação física, hoje lido muito com essa questão do empreendedorismo para os professores, né? Como você falou, tem essa probabilidade de as pessoas ficarem milionárias, mas eu aprendi que a gente só vai se tornar milionário quando a gente se tornar outras pessoas milionárias. E a minha missão é tornar a minha equipe de colaboradores milionários para que a gente também escale juntos. Então, comecei Bacana. assim. Isso é muito importante, né, gente? É pensar nesse ciclo como um todo. Eu sou uma pessoa de muita entrega. O Pex tem me conhecido mais agora. Ele tem, inclusive, acompanhado um podcast que eu tenho também, que eu trago pessoas da família. Gosto muito. Legal. Onde as pessoas têm que ter os dois lados. Ela tem que ter o lado pessoal e tem que ser forte, como a pessoa tem que ter o lado profissional. Inclusive, recentemente escrevi um artigo onde fala sobre afeto, sobre a parte da motivação, sobre a parte da imaginação, onde a gente tem que olhar tudo isso, né? Porque não dá para ser um empreendedor só pensando no lucro. Sim. O empreendedor ele tem que estar pensando no lucro, sim, claro, mas e no contexto como um todo. Quem é que está junto da sua operação? Como é que você está transformando os profissionais que estão com você? Como é que você está transformando as vidas das pessoas que você está entregando o seu serviço? Porque não é só dinheiro. O Sim. mundo não é só dinheiro. Porque assim, o que fica no caixão, cara, você não leva nada. Não leva nada. Agora, o legado que você deixa, a história que você entrega para a humanidade é diferente. E eu acredito muito nisso, né? E aproveitando essa pergunta, eu queria que vocês trouxessem quais são as habilidades necessárias para ser um empreendedor de sucesso. E sucesso, quando eu digo, é deitar a cabeça também no travesseiro e falar, não estou com a minha missão cumprida, porque não é só financeiro. Porque financeiro ele vai ser consequência, né? Óbvio que tem que ter, é fundamental. E, inclusive, você já tem que ter o range para onde você quer ir. Você já traçou uma meta aqui, você vai para lá. Mas quais são as habilidades? O que vocês acreditam que é necessário nesse profissional? Bom, posso falar? Pode ir, Vai. pode Eu ir. estou estudando um pouquinho realmente, justamente esse link com relação ao nosso trabalho como profissional de educação física a essas habilidades como um empreendedor. Uma delas, que eu coloco assim muito, por exemplo, a gente fala muito sobre flexibilidade Sim. na hora de alongamento e tudo mais. A flexibilidade vai preservar o quê? Lesões, né? A gente vai ter um corpo mais saudável. É legal trabalhar força, mas flexibilidade é extremamente importante. Como empreendedor, a gente precisa ser flexível, né? Principalmente ao lidar com pessoas. Não tem como você simplesmente, eu nasci assim, eu cresci assim, eu acredito nisso, é assim que eu vou me comunicar com as pessoas. E isso foi o primeiro estágio da minha vida, porque eu fui conheci o IBC, né, há uns tempos atrás, e uma das coisas que mais me encantou foi a questão da análise comportamental. Então, a forma que eu me comunico com o PEX não vai ser a mesma forma que eu vou me comunicar com a Lilian, porque são duas pessoas diferentes. E muito menos, talvez, com o Marcelo. Então, assim, essa flexibilidade de você entender que uma pessoa precisa conversar com três de formas diferentes, eu acredito que está muito relacionada à nossa profissão. Entender sobre flexibilidade, sobre ser aquela pessoa mais... A questão da força, talvez. Vamos trabalhar a força na educação física. Para que a gente possa trabalhar mais peso, você precisa do quê? De repetição. Repetição. Precisa começar. Hoje eu vou começar, de repente, numa academia, eu vou pegar 5 quilos de cada lado. Mas se eu começar com 5 quilos e só for pegar de novo daqui uma semana, eu só vou aguentar os mesmos 5 quilos, né? Agora, se eu for na segunda, como você faz, né? 3 vezes na semana, pô, deu aquele efeito de supercompensação, o músculo já tá um pouco mais forte, de 5 já dá para ir para 7. Mas você precisou ir na segunda e na quarta. Ontem nós estávamos numa mentoria com a minha equipe também, nós falamos sobre o destravar da comunicação. Muitos que estavam ali nunca pegaram no celular para fazer um vídeo nos stories do Instagram. Eu falei, gente, a gente vai destravar isso hoje. Mas, se você não continuar,
vai retroceder. É o mesmo efeito da questão muscular. Se você não continuar pegando peso e procurar aumentar a sua quantidade de intensidade, você vai retroceder. Então, a questão do conhecimento, a neuroplasticidade que nós chamamos, né? Talvez, é muito parecido com o trabalho que a gente tem da questão do trabalho de hipertrofia. E o personal até muito mais, né? Porque imagina, são pessoas que você tá ali com uma frequência e são pessoas diferentes. Você sai às 8 de um, às 9 para outro, às 7 para outro. Como é que é, Marcelo? Sim, a associação perfeita quando a gente fala de treinamento, porque tudo que a gente faz na nossa vida como empreendedor ou empreendedora associa perfeitamente com o treino. É repetição, é resiliência, é a disciplina. Então, eu penso muito nisso. O personal ou o profissional de educação física, ele precisa ser ousado, ele precisa dar a cara a tapa, porque a gente já vem de uma profissão que ela já tem alguns estereótipos, né? Exato. Então, o personal ele já vem com aquela roupa de que é o cara de pau, que é o que vai chegar ali ocupando espaço, e na verdade a gente às vezes cede o espaço para o aluno. Então, por exemplo, eu começo a dar aula às 6 horas da manhã. A minha primeira aluna, ela é totalmente diferente de você. Então, justamente, quando eu chego lá, pergunto, tá tudo bem, dormiu bem? A gente bate um papo, faz o treino. De lá eu já tenho que renovar minha energia para o próximo aluno e assim lidando. Então, acho que ter a resiliência, a disciplina e ter até um bloqueio para você não absorver energia negativa. Quando eu me formei, meus primeiros alunos, eu levava energia para casa. Então, às vezes eu estava dando aula, por exemplo, pro Leandro, putz, tive um dia ruim, chorou tudo para mim. E eu ficava, putz, Pegava. mas o cara me paga tanto por mês, o cara tem um carrão, o cara viaja todo final de semana. Você tá cansado de trabalhar quando você vai treinar comigo? Quando eu vou... Com você não, com você não, com você não, pode ficar tranquilo, com você não. É um horário bom, um horário tranquilo, não A Lilian passa. é divertida, né, cara? Sim. É muito divertida. E a Lilian fala, eu brinco com ela, ela escolheu ser uma mulher independente, poderosa, então ela tem que carregar o peso disso, né? Exato. Poderia ter casado com um marido rico e tranquilo, mas não, ela decidiu trabalhar atrás dos- e conquistar as Meu coisas marido é dela. incrível, gente. Marcelo é Maravilhoso. Marcelo incrível. Demais. Às vezes ele treina com a gente também. Ele já veio aqui no Startup Olha Cast. aí, ó. Já veio aqui. Bacana, então eu definiria assim, resiliência, disciplina, constância, Exato. e quebrando paradigmas, porque uma vez que você se forma com o personal, você já sai um pouquinho taxado de algumas coisas e aí você vai quebrando barreiras. Não, e você tem a energia renovada mais ainda, porque ainda tem a Zara lá, que a Zara participa do treino. Às vezes eu treino, né, a Lilian, o Marcelo e a Zara. Isso, Então, porque ela quer participar. Ah, E existe também essa questão até do profissional, né? Às vezes a gente vem com todo um treino montado, né? Pensando Sim. na persona. E quando ela chega, ela fala, meu, hoje eu tô muito cansado, eu trabalhei ontem até tal hora, eu cheguei... Então, assim, a gente precisa ter essa criatividade, nessa... Opa, esse jogo de cintura pra não, fica tranquilo, a gente vai mudar, tá tranquilo, vamos te atender da melhor forma. Então, eu vim preparado pra força, hoje não dormi nada, não vou render nada com força, então vamos trabalhar a resistência, a flexibilidade. Ô, Pex, você concorda comigo que, assim, para o mundo das startups, é assim, porque o profissional que está lá atrás, ele precisa disso, né? E a mesma coisa ele precisa com os clientes. Então, vocês falaram de adaptabilidade, resiliência, Exato, flexibilidade e olhar o outro, entender quem é o outro que está ali do outro lado. precisa. E a gente precisa disso nas empresas. Então, as soluções são desenvolvidas, as coisas são criadas, tem que trazer tudo isso. Então, quando eu penso com mindset startup, que é mindset, é criar um produto escalável, mas o que esse produto está fazendo? Ele está sendo flexível com quem está aí desse lado? Ele está atendendo realmente as necessidades? Ele está entendendo o momento do outro? Porque é isso. Na entrega que você está entregando com uma solução, ela tem que estar entregando alguma coisa que tenha habilidades para a pessoa realmente ter um resultado. O que você acha nesse... Você falando esse negócio aqui, eu ia fazer uma pergunta, e foi maravilhoso Lília falar agora, porque eu ia fazer uma pergunta e ela acabou de dar um exemplo real da pergunta que eu ia fazer. Porque assim, eu ia fazer uma pergunta para você, quais são os mecanismos, para a galera que está assistindo, quais são os mecanismos práticos que vocês usaram para escalar lá do digital? Mas eu vou correlacionar uma pergunta para cada um dos três e olha como é que eu vou pegar o exemplo da Lília. Você falou que por coincidência foi a minha aula da minha mentoria de ontem, que eu estava falando sobre produzir conteúdos. E você acabou de falar que você fala para a sua equipe, vamos produzir conteúdos e tudo mais. Mas eu quero que você entregue o que é que você fez. E olha, eu fiz isso e isso começou a dar esse resultado para a galera se inspirar, especialmente a galera do mesmo nicho de vocês, e fazer igual. Agora, por quê? Ontem eu estava falando para o meu pessoal da minha mentoria,
que os conteúdos agora, e eu comecei a ver todo mundo, quando eu chego, depois que eu leio na minha rotina, eu dou uma olhada nos stories da galera que está do meu lado. Por exemplo, hoje eu vi Lília, esbaforida, fazendo o negócio dela lá, e da galera que estava na minha mentoria. E eu faço isso para ver se a galera está fazendo a base dos seus conteúdos pela estratégia do Choca. Como assim a estratégia do Choca? Você falou assim, mandou a galera fazer. Tenho certeza que você passou alguma preparação, alguma dica e tudo mais. Mas o que eu vejo por aí é que todo mundo quer ir pro digital, mas quer vir com estratégia nenhuma. Assim, não postei nada, vou postar qualquer coisa. Vou postar aquele gatinho ali miando. Entendeu? Quando não está inserido numa estratégia geral. Ontem eu dei esse mecanismo do Choca, porque assim, todos os seus conteúdos têm que ser uma dessas letras. Choca, vamos lá. C, conteúdos que façam a sua rede social crescer. Qual é uma medição? Quando o seu conteúdo é algo compartilhável. Você deu alguma dica que a galera compartilha para outra pessoa, portanto, isso traz crescimento. Porque compartilha, outras pessoas te assistem e pode escolher seguir você. Mas um ponto que é tão importante a galera não faz é o H, que é o hype. Assuntos que estão no hype. Muito fácil, se você olhar ali no Twitter, você vê qual é o Trend Topics, hoje o X, né? Se você olhar ali o Trend Topic, qual é o assunto da semana? Traga pro seu business, fale alguma coisa, mostre pro algoritmo das suas redes sociais que você está falando do assunto mais comentado da semana. Essa semana, por exemplo, se você fosse a gente falando de alguma coisa, podia inserir Larissa Manoela de alguma forma, dentro do seu assunto, por quê? Porque sabe que o algoritmo está puxando muito o assunto Larissa Manoela. Então você produzir em cima disso. Quebra de objeção. Lília acabou de fazer isso. Porque a partir do momento que ela joga uma informação e ela faz uma afirmação, ela está quebrando objeções de pessoas. Rapaz, será que isso aqui dá certo? Não, mas na pessoa da autoridade de Lília tá falando e ela faz muito disso, né? A gente está comentando uma coisa. Ela pega aquele momento para a câmera e dá a explicação do que é falado aqui. Olha, isso aqui tá nesse conceito. Perdão. Pega aqui um guardanapozinho. Desculpa, gente. Imagina. problema. Vamos continuar o raciocínio. O conteúdo tava tão bom que eu peguei o Traz celular pra traz anotar cá. aqui. Não, beleza, eu mesmo faço. Então, o que é que acontece? Quando a gente vai em quebra de objeção... Obrigado, Gabriel. Quando a gente faz em quebra de objeção... Talvez você precise mais aqui, Gabriel. Quando a gente faz em quebra de objeção... Isso, você pegar seu celular e isso em corte de podcast é o ideal, porque você chega e dá uma quebra de objeção. Isso também ela faz bacana. O outro C, do Choca, que é conexão. Então, a partir do momento que você vê Lília, tô pegando Lília como exemplo que ela acabou de falar. Quando você vê, por exemplo, Lília, ao mesmo tempo falando de crescimento, mas ela faz conexão, porque ela mostra malhando, ela mostra o cachorrinho dela, ela mostra a rotina dela, ela mostra isso tudo. Traz conexão com as pessoas, que ela é uma pessoa real. E é muito importante que a gente, às vezes, é tão cansativo ver o grande empreendedor só sendo grande empreendedor o tempo todo, que às vezes eu não me acho capaz de chegar naquele nível, porque eu não encontro um ponto de conexão com aquela pessoa. Tá entendendo? E por fim, claro, a autoridade. Se você chega, e também ela faz muito bem, quando ela vai pra rua e faz pergunta à galera e dá dicas em cima daquilo, explica, trazendo o que ela entende do assunto. Quando você faz nessa sequência desse conteúdo, quando você produz nessa sequência, dados numéricos mostra que o seu produto ele tem muita entrância, você cresce e por consequência você vende, porque você mostrou tudo que tem que mostrar. Ainda tem um detalhe, a quantidade que se tem que postar de cada um desses. Porque, por exemplo, o que é mais importante num determinado momento quando você está começando? É o crescimento. Então você tem que postar mais conteúdos de crescimento. E o restante, com exceção do hype, o restante você faz 4 de crescimento e 2 de cada qual. E pegue o hype. Hype é sempre que tiver. Você nunca pode perder um hype. Aqui, eu e Lília, a gente estava apresentando no dia da semana do lançamento da Barbie. Ela tava de rosa e ela perguntou qual era a cor da cueca que eu tava. Foi o Pex, que foi o Tesser que perguntou. Foi. Tô brincando. Mas aí, por exemplo, que inclusive eu tava de rosa. Eu ia perguntar, tava de rosa? Não é que ele foi hipnotizado, gente. Aí foi, verdade. Foi hipnotizado. Depois vocês Depois que ele assistam. respondeu que eu falei, Gente, eu tenho nada a ver com depois vocês assistam isso. Foi maravilhoso. Eu fui assistir depois, eu dei tanta risada. Eu fiquei na dúvida se ele lembrava que ele tinha respondido isso. Lília me beliscou. Eu não sabia que eu fui assistir que eu descobri que ela me beliscou. E muito engraçado isso. Mas voltando para cá. Quando você entrega uma ferramenta feito essa, olha, produza conteúdos assim, nesta quantidade. Então você entrega uma ferramenta real, concorda? Né? Aí eu pergunto para vocês, quais ferramentas vocês utilizaram e vocês
viram que deram certo, né? Porque é isso que a galera quer. A gente quer, assim, me diga mecanismos que você utilizou e deu certo, porque você você falou que começou pelo digital. Maravilha. Mas o que é que você utilizou lá e deu certo? E você também, Leandro, o que é que você utilizou lá e deu certo? Legal. Bora lá então. Gostei do choque, eu utilizo crescimento, objeção, conexão e autoridade. Meus conteúdos hoje, eles são todos pensados. De início, eu observava muito o que acontecia no Instagram, pegava um áudio viral, ou algo, até mesmo memes, né, que tem um alcance maior, e tentava sempre trazer para algo do cotidiano das academias, que foi o que trouxe visualização para o meu perfil de início. Meu perfil está em crescimento hoje, totalmente orgânico, só que aí agora todo minha linha editorial, ela é baseada numa narrativa que eu tento trazer. Dor e desejo, conexão, então nos meus stories é um pouquinho mais o Marcelo ali no backstage, dando aula, treinando com a minha namorada, ou acontecendo alguma coisa no dia a dia. Porque a conexão é até interessante, a conexão ela gera mais engajamento do que alguns conteúdos mais técnicos e densos. Então eu tento sempre seguir um funil, que é trazer aquele público frio, qualificar ele para o que eu estou vendendo no online e por fim fazer a minha venda. E o mecanismo que eu fiz de início foi observar o que acontecia no Instagram e ir atrás de conhecimento. Então, logo de início ali, quando você se forma, é até preocupante porque você se forma muitas vezes com uma mão na frente e outra atrás. Você não se forma já com recursos com dívidas, né? Com dívidas, exatamente. Você já se forma tendo um CREF para pagar. E você não tem nem um registro ali. Então, o que eu fiz foi pegar o pouco que eu tinha e investir. Então, fui atrás de conhecimento. Eu sou uma pessoa que eu adoro ler. Não leio um livro por semana, mas 2 por mês eu tento. Então, para mim, a primeira coisa que o personal, qualquer pessoa da educação física tem que fazer é atrás de conhecimento. Conhecimento técnico e conhecimento diverso. Porque hoje no digital não basta eu ser um especialista em fisiologia. Eu tenho que ser especialista em pessoas, em gerar conexão, em tocar na dor das pessoas que estão me assistindo. Então, conhecimento eu acho que é a base de tudo. E procurar sempre achar um nicho que você quer atuar e anotar as dores desse nicho, porque fica tudo mais fácil quando você entende com quem você está falando. Só aumenta um D aí, você falou dores e desejos. As vendas existe um dado que é feito por dor, desejo e dúvidas. Justo. Tá? Nessa ordem, inclusive, nessa ordem. E tem a estratégia certa de fazer o pitch para cada um desse D. O pitch da dor é diferente do pitch do desejo, que é diferente do pitch da dúvida. Então, muitas vezes você dá uma estudada nisso, porque no teu, inclusive, é muito mais um pitch de dúvida, já que você vai para o digital. Quando é no pessoal, é mais a dor, que é a pessoa que quer mudar o corpo com você. Quando você vende isso na venda geral, é mais a da dúvida. Como é que eu, por exemplo, posso malhar em casa? Como é que é melhor o exercício? Entendeu? Então isso é mais virado à dúvida do que propriamente uma dor. Perfeito. Bacana. Bom, no meu caso, quando eu fiz o curso, até ainda com o Marcos lá atrás, ele falou muito do AIDA, né? Da ferramenta AIDA, né? Atenção, intenção, desejo e a chamada para ação. Isso eu venho trabalhando ao longo do tempo, mas como eu comecei agora pouco trabalhando o digital, a minha intenção era muito primeiro formar o time, né? E hoje eu acredito que eu tenho um time preparado para começar a me posicionar. Hoje, com esse time, a gente está trabalhando isso. Então, um exemplo. Dentro dessa minha mentoria com os meus líderes, eu tenho um casal de líderes que estão lá e eles começaram, que nem ela era do comercial, entrou na academia bem gordinha, né? E aí começou a namorar com um professor, que também era gordinho, e eles começaram a treinar. Quando eles começaram... Professores de educação física? Exato. E aí, depois que começa a namorar, o que acontece? Descamba, né? É normal dar aquela jantar. Relaxa um pouquinho. Começa, né? E aí, o que eles perceberam? Que ali daria para virar um infoproduto. Então, nós conversamos. Então, assim, qual que é a estratégia? Falar de coisas que se conectam com pessoas. Pessoas se conectam com pessoas. Então, por que não falar do casal e dessa busca pelo físico, novamente? Né? Então, eles criaram um perfil que chama O Casal e o Balde, onde eles estão remontando toda a história, desde a época até do AIDA, né? Vamos pensar assim, que para você causar a atenção das pessoas, você tem que estar um pouco mais shapeado, né? E aí, quando eles estavam nessa fase de namoro, tava bonitinho. A hora que começou a namorar, agora esquece, né? Então, agora eles estão mostrando essa continuidade, talvez assim, e o objetivo de realmente voltar novamente para esse fluxo.
a minha esposa também trabalha comigo. E ela já tem uma facilidade com falar nas câmeras e tal. Eu falo, cara, eu acho muito legal, mas eu ainda não tô buscando essa habilidade. Então, eu tô destravando essa minha comunicação. Para mim, isso é muito novo, né? E fui buscar isso, sei lá, do speaker, né? De cursos e tal. Tenho um sócio também que me inspira. E eu falei, cara, eu poderia simplesmente viver na beirada dele ali. Eu falei, não, cara, eu preciso ir buscar conhecimento e aprender a me comunicar melhor. E cada vez mais estou me desenvolvendo. E aí, conversando com a esposa, é a mesma coisa. Com ela, já é o quê? A dor de trabalhar com o próprio dono da empresa, né? Então, essa vida empreendedora 2, cara, é muito louco, né? A maioria das minhas brigas que a gente tem, né? Com ela, não é sobre relacionamento, é sobre empresa. A gente, né? Você vai dormir com a sua sócia, né? Então, praticamente, você às vezes fala muito mais de assuntos da empresa do que do casal. Então, precisa ter esse cuidado. Então, eu falei, cara, isso também é conteúdo, porque pessoas se conectam com isso. Sim, é a Né? vida Então, real. Sim. Eu acho que nesse contexto, quando a gente pensa em postagens de tudo que aconteceu e que acontece, né? Tem que ser a vida real. Quando eu tô postando em casa, é a minha vida real. É o que eu Exato. tenho ali, é o que tá acontecendo. Se eu tô no evento, o que tá acontecendo. Não é nem só porque, não é porque eu planejei, porque realmente os stories é a vida real. Os posts, sim, eu venho fazendo um trabalho de, olha, quais são os conteúdos que são necessários, o que gera engajamento, com estratégia, tudo isso. Mas acho que cada vez mais, pelo menos os meus stories, tem sido a vida real. E eu, no passado, eu tinha mais cuidado com essa vida, né? De estar mostrando. Hoje, eu olho e falo, não, isso aqui eu posso compartilhar, isso aqui vai agregar para alguém, isso vai resolver uma dúvida ou uma dor de alguém, né? Como o Pex bem trouxe aqui. Mas aproveitando esse tema, que é a vida real, né? Eu queria que vocês trouxessem aqui para o público, porque na hora que a gente olha para a Startup Cast, a gente olha para empreendedorismo, a gente olha para empresa, empresários e empreendedores, todo mundo que está aqui, ó, fazendo as coisas acontecerem. E sem dúvida, vocês encontram um monte de desafios. Eu queria que vocês listassem alguns aqui, ó, aqueles que geram mais dor para vocês, porque sem dúvida, esses podem ser os problemas de outras pessoas e que talvez aqui a gente possa trazer insights para ajudar eles a encontrarem alguns caminhos para resolver. Posso começar? Pode. Bom, na minha área hoje, como um gestor de academia, a minha maior dor hoje é a mão de obra qualificada. Principalmente pela questão do quê? Hoje, a maioria das pessoas saem já do mercado buscando ser um personal trainer, né? Acreditando ter esse espaço. Eu valorizo muito aquelas pessoas, acredito... Meu, o Marcelo tá mostrando aqui que é um cara que foi buscar conteúdo. Pelo que eu entendi, você estudou na USP, né? Sim. Mais ou menos deu pra... E assim, é uma excelente faculdade, mas hoje a gente sabe que tem faculdades e faculdades, né? E quem faz a faculdade é a própria pessoa. Você pode escolher uma faculdade mais simples, mas você pode buscar conhecimento nesses 4 anos que talvez a USP talvez não vai te fornecer. Mas o mercado hoje tá bem difícil. Mão de obra qualificada é bem difícil. Acredito que esse é a primeira dor como um gestor de academia. A segunda é justamente pessoas. Para você entender essas pessoas. A minha cidade é uma cidade hoje onde o PIB é muito alto, né? Então as pessoas são de uma qualidade de vida um pouco melhor. Então, são pessoas que começaram a ir para o mercado de trabalho já muito mais velho. Então, tem todas aquelas melindras. Eu não quero começar assim, eu quero resultado rápido, né? A nossa juventude hoje também é isso, né? Começou cedo, né? Eu comecei Já... com 12. Então. Aliás, com 8 eu já ajudava meu pai. Cara, eu ouvi a história da Lilian, eu achei fantástica. Eu falei, cara, e a história se conecta com histórias, né? Quando eu já conhecia a Lilian, mas eu não conhecia a história dela, né? Quando eu olhei, eu falei, é com ela que eu preciso estar me conectando. E foi muito coincidência, né? Porque a gente tá sempre tocando, né? Eu vou na casa da Lilian para fazer a festa dela, né? Mas eu nunca tinha prestado atenção nela com essa intenção, porque eu acho que a gente tem que ter amizades também intencionais. Eu aprendi isso, né? Sobre 3 tipos de amizades. A intencional, a íntima e aquela amizade que é aquela que vai te... É essencial, né? Dos amigos da infância, que vai te deixar um pouco mais tranquilo. Eu falo, cara... Eu preciso ter uma amizade mais intencional com a Lilian, porque não só porque Vocês se conheceram onde? A Lilian? Sim. Olha, olha que engraçado. Eu conheço a Lilian de academia, né? Porque
A Lilian é uma rata de academia, né? Ah, Mais porque ou eu pensei... A rata da noite, Da né? noite, né? Porque eu pensei se você conheceu dentro de alguns treinamentos e palestras que eu e Lília já Leandro me frequentaram. conhece, ó, sei lá, acho que eu tinha 15 anos de idade, Ah, por aí. bem É dentro legal. daquela- mesmo? É. É mesmo? Eu pensei que tinha sido em alguma mentoria, Não. assim, porque isso por consequência de atenção. Você falou uma coisa, eu só queria colocar uma observação para não ficar distante do que você falou sobre a metodologia AIDA, né? E que hoje ela está um pouco repaginada, Sim. porque assim, na ocasião quando surgiu, não se tinha o adendo de tantas redes sociais quanto se está hoje em dia. Só que as redes sociais de hoje em dia, elas são diferentes entre si. Como assim? O TikTok não é propriamente uma rede social, porque não existe interação. Né? Não existe interação. Então, quando você fala assim de atenção e intenção, existem redes sociais que é puramente para atenção, como o TikTok. Mas o que é que você faz? Você arma um gatilho para que jogue para uma rede social de intenção. Um LinkedIn da vida, por outro lado, não é uma rede de atenção, é uma rede de intenção. Né? Então, quando cada qual tem uma estratégia diferente, e no final das contas, você tem que ter ali um site, onde o site é o seu currículo, onde tudo deságue num site, está lá sua vida inteira. Então, você consegue colocar armas de atenção para que ele chegue num local de intenção e daí se role a venda. Legal. Então a AIDA ela tem que ser um pouquinho ajustada Nesse porque caminho. mudou esse caminho, Exato, entendeu? Legal. Bom, então você perguntou onde eu conheci. Na verdade, eu sou músico também, né? Eu toco sertanejo, samba. A Lilian sempre gostou de Olha música, aí. de festa. A Minhas Lilian- festas de aniversário, eles A já Lilian- foram tocar em Tem várias. várias. E a Lilian canta, tá? Toda festa. Eita, não conta essa tem- parte, não. Tem uma Disso eu palhinha não da sabia, hein? Lilian. Isso eu não sabia. Toda Olha festa aí, tem uma olha palhinha da aí. Lilian. A gente já vem sempre com o repertório pronto já, né, Lilian? Mas, cara, é muito legal, porque assim, eu estava sempre muito perto dela e ao mesmo tempo muito longe daquilo que ela se tornou. E eu falei, cara, e isso virou uma chave, eu tava na Marginal Pinheiros e eu passei do lado dela de carro e eu falei, não acredito que eu tô todos os dias com ela e até hoje eu não falei com ela desse podcast. Eu quero participar desse negócio aí. Falei, poxa, né? Aí eu mandei na mesma hora, eu tava dirigindo, eu falei, não, vou pegar o celular aqui, Lília, ó, cara, minha história é muito parecida com a sua, de transformação, de busca, desde muito novo trabalhei, né? Usei até aquela história do 1.000 ao 1.000.000, falei, cara, a minha história é muito parecida com a do Nico também, vamos falar assim, pô, os meus pais pobres, eu fui bolsista de faculdade, em menos de 10 anos formados eu saí de uma academia como estagiário, hoje eu sou proprietário de uma academia aqui em Jundiaí, que é uma das maiores lá da cidade, né? Do bairro mais top da cidade. Então, assim, cara, foi um salto de vara, colocando aí nossa atividade, né? Foi um salto de vara muito alto para ganhar, tipo, medalha de ouro. Mas Sempre ralando, e acho que isso que é importante, Exato. é saber que as pessoas elas têm uma jornada que elas estão construindo. Eu conheço o Leandro de muito tempo, onde ele trazia todo esse lado do professor da educação física, mas também do músico, do que estava presente ali em todo o ecossistema, e que toda hora que eu precisava vai ter tal data. Não, Lili, a gente dá um jeito, ou seja, tamo junto. Era assim, vou achar tal pessoa se eu não conseguir. Pra você ter uma ideia, ele chegou a me atender com a esposa para ganhar neném, assim, na véspera. E eu cancelou outra pessoa que era no lugar que ele tinha colocado, falou, não, eu vou, porque queria estar junto. Então, na hora que as pessoas, isso é uma troca, a gente chama isso de netweaving, onde as conexões elas são geradas e a gente nem sabe o que vai acontecer com elas. Nem sabe se vai gerar um negócio, se vai gerar alguma outra oportunidade, porque é uma conexão genuína. E eu acho que o mundo ele tem que ser assim, inclusive no ecossistema de startup. Então, as relações que eu construo são para isso. Você me dá a mão aqui, eu te ajudo aqui, se você precisar de alguma coisa lá, eu também vou te ajudar e a gente vai se ajudando. Então, eu acho que essa é uma habilidade importante e que é um desafio que eu acho que a gente tem no mundo, né? Sim. Das pessoas entenderem que não é só eu quero agora, mas o intencional que você colocou é super importante. Porque às vezes tem alguém do seu lado que pode te ajudar a tracionar alguma coisa e você fica tímido de ir lá e tomar uma ação. Às vezes até quer te ajudar. E quer te ajudar. Exato. Quer te ajudar. Então, na hora que você mandou pra mim, eu falei, opa, peraí, faz todo sentido, Vamos faz pra mim e linkar, pra você, vamos linkar. E na hora, eu já falei, poxa, faz sentido pro Marcelo e faz sentido pro Pex Sim. aqui, faz pra Top. nós todos e a gente vai Perfeito. fazer o negócio acontecer. Então, essa coisa de usar o ecossistema, das pessoas se conectarem e fazerem algo que seja bom pro outro, que vocês estão ouvindo, estão aprendendo aqui, eu tô Exato. aprendendo aqui. Eu É acho que transformacional. foi o melhor corte que eu já vi aqui. Eu nunca vi uma explicação tão gostosa sobre netweaving, de fato. Olha que legal. De fato, realmente, tô falando sério. Obrigado. Mas o corte completo foi uma microaula de como você empreender dentro do seu Sim. network. Lógico, Sim. como Sim. não, né? Com Sim. certeza.
E você, Marcelo, conta os desafios Os aí. desafios. Fora os que você tem comigo de manhã. Bom, o desafio, eu acho que ele acompanha a profissão de educação física desde o momento quando você se matricula lá, porque a gente já verdade. se matricula como, por que você não escolheu fazer outra coisa? Por que você não fez medicina? Por que você não fez engenharia? Pô, você vai ter que trabalhar pra caramba. Então é interessante quando eu ainda tô, né, crescendo bastante e tenho metas bem altas, e o Leandro aqui também já vem com um repertório bem bacana, que a gente vem quebrando alguns paradigmas, né? Vem mostrando que o personal, ele não é apenas o personal de academia, ele é empreendedor. Sim. Ele tem que pensar, ele tem que Sim. fazer networking, ele tem que estar presente. Então, uma coisa que eu aprendi também antes de você ser... Eu esqueci até a palavra agora, mas tem que ser... antes de ser interessante, tem que ser interesseiro, alguma coisa assim. Você tem que se interessar pelas pessoas antes de você se tornar Sim, interessante. exato. Troquei. Antes de ser interesseiro, você tem que ser interessante. Você tem que Perfeito. entregar pra alguém Isso. alguma coisa, pra depois você querer alguma coisa dela. Perfeito. Com certeza. Então, aí, seguindo essa linha, né? Se matriculou na faculdade, se formou. Eu que vim de uma universidade pública que tem muitos desafios lá dentro, a USP, ela tenta formar pesquisadores. Então, estudar, ler artigo, escrever artigo. Eu tenho um artigo publicado, que foi meu TCC, enfim. Só que quando você sai para o mercado de trabalho, você sai assim, o que eu vou fazer? Muito perdido. Eu não sei lidar com a pessoa, eu não sei cobrar, eu não sei como fazer... Putz, a Lilian tá com enxaqueca, o que eu faço ali? Não dou aula? Então, Eu treino com enxaqueca, porque o Marcelo não deixa Não eu deixa. sem treinar. Só que ele faz treino de mobilidade. sim. Isso A gente- é uma carência da sim. nossa área, né? Eu até cheguei a conversar com um professor nosso, logo que eu me formei, justamente por isso, porque, um exemplo, no quarto semestre, talvez acho que você também sofreu isso, né? Tem a bendita história do estágio obrigatório. Sim. E muitos, às vezes, têm a sua profissão ali que para poder justamente bancar a faculdade, para você sair da sua profissão que você está sustentando para pagar aquela faculdade, para se tornar um estagiário, você tem que estar muito focado no propósito, porque a hora que você vira estagiário na nossa gostar. área, você passa a reduzir seu salário praticamente não é nem Aí pela você vira um metade. franciscano, né? Exatamente, Sim. é doação total. Eu ia perguntar sobre, dentro do universo das startups, talvez uma palavra que a pessoa tem que ser PhD é sobre adaptabilidade, né? Porque, enfim, quando você começa, óbvio que toda empresa tem que ser, mas no início você tem que fazer tantas coisas, você tem que ser, né, a mão de obra para tantas coisas. E no universo de vocês, por exemplo, assim, eu olhando enquanto cliente, digamos, eu sim considero que cuidar de si faz bem para você, faz bem para sua mente, por consequência faz bem para os negócios. E eu não estava conseguindo, e você vê que é uma dor de muitos profissionais que vão empreender, porque empreender é uma guerra, né? O é uma tempo loucura. todo você tem que estar naquilo. Ainda mais nós que empreendemos, mas ao mesmo tempo o network é importante, então empreende aqui, vai para eventos dali, vai para confrarias, mesas de negociações. Então é frenético mesmo. Sim. E onde é que fica a nossa saúde física e até mental? Como eu falei, né? No caso, eu vou perguntar aqui para a Lília qual foi o motivo da escolha dela de treinar com o Marcelo na sua casa, o real mesmo, assim, porque você não estava conseguindo em algum momento, ou na hora que conseguia, você não conseguia, eu não vou dizer que você é longe de ser indisciplinada, mas sabe aquele momento assim, eu tenho um tempinho, não, mas espera aí, deixa eu escrever esse meu artigo aqui, É isso. entendeu? É meio que isso, então tem que ter uma pessoa dizer, não, larga esse computador, larga esses pessoal, papéis, esse é o momento de você cuidar de si. Exato. Eu fiz um acordo comigo mesmo que eu digo assim, não, então 3 horas da manhã é o meu horário. Por quê? Porque eu vi que ali eu realmente conseguia me desligar de tudo. Porque é impossível de, eu vou malhar 3 da tarde, mas eu vou passar no escritório. Eu chego aqui, chega um cliente, chega um fornecedor, chega uma coisa, não estava em mim dizer, não, fica aí que eu vou ali treinar. Não estava. Ok, não estava acontecendo. Eu pensei, não, eu vou ter que, em um dado momento, tomar uma decisão consciente. E por mais que as pessoas brinquem assim, tu tá doido, eu digo, não, na verdade, isso foi um movimento são, porque é um movimento onde eu reservei cuidar de mim, entendeu? Aí, eu quero saber o que é que vocês tiveram que, vamos dizer, abrir mão em prol de uma adaptabilidade, ainda que seja num período inicial, tá entendendo? Sim, sim. Mas antes eu quero que ele responda o real motivo de você ter feito essa escolha de treinar em casa, de ser esse Perfeito. horário, ser o Marcelo. Como é que foi essa composição? Bom, primeiro eu tava indo pra academia à noite e aí eu não conseguia ir. Sempre tinha uma reunião, tinha uma live, tinha um evento, tinha uma mentoria e eu não conseguia criar uma disciplina.
E aí eu comecei a olhar que horário eu conseguia encaixar pela manhã pra fazer alguma coisa. Só que não dava tempo de ir e voltar da academia e ainda fazer o treino. Uhum. Aquele slot que eu tinha era só pra treinar e acabou. E aí num domingo, foi num domingo, não foi? Acho que foi. Foi num final de semana, eu virei pro meu marido, eu falei, olha, não tá dando, eu não tô cuidando de mim, não tô tendo tempo. Ele falou, você tem que treinar. Ele falou, por que você não arruma um personal? Aí eu peguei e falei, eu vou arrumar um personal. Olha isso. Eu peguei o celular, Primeira coisa. Get Ninja. Porque assim, eu sou prática, total. Selecionei lá, mandei pro Get Ninja. Aí quem começou a me responder, eu fui conversando. Marcelo mandou o perfil dele, eu olhei no Instagram, eu falei, quero uma aula teste amanhã. Ele tava lá, naquele dia eu fechei e a gente começou a treinar. Porque eu conheci ele e começamos o treino. Ou seja, digitalmente eu olhei e falei, é a minha necessidade aqui. Então as pessoas às vezes acham, não vou pegar numa plataforma. Ele tava bem avaliado. Eu achei que era o momento. Na hora que eu conversei com ele, eu vi que fazia sentido na aula teste e dali eu segui. Por quê? Eu resolvi o meu problema mediante aquela situação, vi um profissional que estava fazendo sentido naquela primeira aula que eu testei e falei, vamos embora. E tá até hoje. Então, é isso que eu ia perguntar. Então, foi a escolha acertada? Funcionou Sim, pra você? funcionou pra mim. Tá funcionando. Entre trancos e barrancos tá indo, né? Tá? funcionando, Só quando eu tô viajando que não, né? Que ele ainda tá no meu pé, que ele falou que a meta dele é eu ir viajar e ele me atender online. Olha aí. Treinar na viagem, Então, com certeza. mas- Tu treinou alguma vez nessa última que tu foi agora? Treinei na piscina, mergulhei no mar e acabou. É treino também. Eu tirei férias, eu tirei 5 dias de férias, gente. Meu celular não parou. Eu vi. Estava lá acompanhando. Mas sim, né, voltando à pergunta, eu acho que ao longo do percurso, seja de início, seja depois de muitos anos, tem momentos que você abre mão de você mesmo como profissional. Total. Então, tem momentos que... Teve um período que eu não treinava, eu só dava aula. Então, nos períodos que eu não estava dando aula, eu estava atendendo o pessoal do online, respondendo dúvidas, montando treino, gerando conteúdo. Então, essa adaptação que a gente gera é entender que é um processo. E eu até comentei com ele que parece que todo profissional de educação física, ele já vem com uma carreira pré-estabelecida. Faculdade, 4 anos, 4º ano obrigatório estágio, então não importa para a faculdade, se você já trabalha, você tem que fazer para ganhar uma média de R$400, 600. Nossa. É bem baixo. O nosso piso salarial hoje, pela última vez que eu vi, tava acho que em torno de R$11, né, a hora. Hoje tá Então- 13 alguma coisinha, 13,73. Então, um profissional de Sim. sala ganha em média Desafio. R$1.000. Isso que eu ia te desafio. perguntar. O disso não. Sim. É bem pouco. Então, muitos profissionais acabam encontrando na academia uma porta para crescer e conquistar outros alunos, mas eu vejo que ao longo da jornada de todo profissional, ele vai chegar um momento que ele vai falar, preciso entender que é um processo, e nesse momento eu abro um pouco mão da minha saúde, e aí você investe, estuda, você trabalha, e depois você vai ajustando algumas coisinhas, porque não adianta nada você cuidar do outro se você não tá cuidando de você. Olha só, Pex, uma profissão que é super importante para cuidar do outro, para transformar a vida das pessoas, porque assim, a gente precisa cuidar da saúde, a gente precisa de um profissional para cuidar da saúde. Não está sendo valorizada da forma como deveria. Então fica a dica aqui, se tiver algum incentivo Sim. que possa ser colocado, e até para o governo mesmo, sei lá, Sim. algo que seja feito para essa profissão, eu levanto a mão e estou dizendo aqui, é preciso ter um Exatamente. engajamento e um desenvolvimento e uma revisão do que pode ser feito. Porque as pessoas precisam cuidar da saúde. Assim como um médico é necessário, eu acho que um profissional que lida com pessoas que precisam cuidar da saúde, isso também é importante. Só que, Pex, adivinha? Rapaz, eu nem vi o tempo passar. Né? Passou rápido, né? Né? Rápido O demais, né? tempo voou demais. Eu tinha mais perguntas aqui. Também. Passa demais. Mas o Assunto é tempo bom, né? voa, o assunto é bom, as pessoas que estão aqui, os convidados são ótimos, então a conversa Antes de sempre pedir flui. a rede social de vocês, eu só queria complementar o que você falou, que esse número, esse dado que vocês me passaram me chocou. Eu, de fato, não esperava por isso. R$13 o valor da hora. 11. Hoje tá 13. 13, né? 13. Ah, então tá de Mas boa, mudou então. muito. Melhorou, né? Dá pra Obrigado. comprar um pãozinho a mais, Não, né? mas assim, é porque, um papo reto agora, dica real. Porque hoje em dia, o que se vende, então, isso me dói dizer, porque eu valorizo demais o conhecimento, mas hoje em dia, o que gourmetiza seu ticket não é seu conhecimento, e sim sua autoridade. Então, na hora de você investir, invista em armas que lhe dê autoridade. Entendeu?
Não estou dizendo que o conhecimento não é importante, lógico que é, mas na hora que você vai para o mercado, você vê profissionais altamente gabaritados, ganhando muito menos do que aquela pessoa que se dedicou em construir Exatamente. também uma autoridade. Recentemente, a gente teve aí, falando de hype, inclusive, uma discussão de Maíra Cardi e o marido de Ivete Sangalo, Ivete né? Sangalo, Nutricionista, né? sim. Então, você veja, uma pessoa, né, com conhecimento e outra com autoridade. Uma pessoa que, no caso, em termos de profissão, o de autoridade que não é formado ganha muito mais, milhões a mais do que uma pessoa dentro da área dessa pessoa. E essa pessoa Sim. não é nem é formada. Então tá aí a resposta, que a autoridade Nossa, e por aí vai, né? Exato. Enfim. Vamos lá, mas eu acho que o lance de autoridade, por exemplo, eu precisei ver o Marcelo atuando, vendo o serviço dele para depois eu contratar. Então isso também é Sim. importante. Não, tá? isso, lógico que é importante. Eu tô dizendo que na hora, mas a gente vê as pessoas. Por exemplo, tá aí o conteúdo choca. O conteúdo choca, o A é de autoridade. Achei Então, ótimo. às vezes a pessoa. anotei Então aqui. tá lá, vale, se segue que isso ali é um dado real. Então, na hora de produzir seu conteúdo, não esquece de sempre estar Sim. produzindo a tua autoridade. Autoridade. Tem que ser tudo junto. Isso, infelizmente, a galera esquece de produzir. Por quê? Porque o tempo todo eu vejo os profissionais de educação física mostrando assim, o aluno fazendo coisa na academia, o aluno fazendo coisa na academia. Sem e propósito nenhum. e não chega assim, ó, ele faz isso por causa disso, esse exercício é melhor, porque assim, ele mostra na autoridade em cima daquilo, né? Aproveitando respondendo a pergunta que vocês fizeram sobre adaptabilidade e trazendo um pouco dessa autoridade, isso foi talvez o que me levou a evoluir muito rápido como estagiário nesse período, porque eu tive que ter uma estratégia. Eu já era um profissional, era despachante, né? Tinha um salário bacana, tive que abrir mão de tudo para estar na área. E aí eu falei, cara, o que trazia para mim, assim, o que me difere eu sendo um estagiário para um professor? É só um papel, que para nós é o do conselho? Não, é o meu conhecimento. Sim. Então, eu estou dentro de uma faculdade onde eu tenho os melhores professores. Então, talvez eu saiba neste momento até mais que o professor que está na sala, que às vezes faz muito tempo que não estuda. Então, se eu chegasse na academia e mostrasse a minha autoridade na hora de atender, talvez essa autoridade fosse reconhecida pelo cliente e chegasse até a dona da academia. E foi isso que aconteceu. Olha aí. Eu fui muito intencional. Então, assim, eu entrei em 2010 estagiário e em 2012 eu me formava. No final de 2010, eu já recebia o mesmo valor hora-aula de um professor. Eu não fiquei esperando eu me formar para me portar como um professor. Sim. Porque isso também acontece muito, né? Estagiário é cheio daquelas... Sou estagiário, vou permanecer estagiário. Vou ficar aqui. É. Não, eu entrei estagiário pensando como eu era professor. E isso me deu muita diferença também. E isso é importante porque é um mindset, né? Exato. O mindset é o que transforma. Eu acho que o mindset é o que a gente tem que a todo momento como é a nossa mentalidade, o que eu tô fazendo, o que eu tô desenvolvendo. E isso é cabeça de startup. O mindset de startup é justamente como a gente tem que pensar. Pensar para frente como é que eu vou fazer coisas rápidas, transformar, testar, escalar e ir crescendo e ajudando quem tá no caminho. Gente, mas falando em ajudando quem tá no caminho, nós vamos ter que encerrar aqui. Olha, papo Nossa bom Senhora, demais. passou muito Passou. tempo. Rapidinho, né? Rapaz, Ju, Primeiro, nossa. muito obrigada, mas deixem as redes sociais de vocês. Claro. Deixa eu já deixar a minha, @Lilia_Primo Albuquerque. Segue aí, gente. Pex Diniz, PXS Diniz, em tudo, em TikTok, em Instagram, em X, no caso agora Twitter, LinkedIn, tudo Pex Diniz, segue lá que é show. Top. O meu é Leandro Sass, Leandro Sass. SASS no final. Do Instagram, né? Instagram. Pra me encontrar no Instagram é @eumarcelocaldeira e o Pex tá convidado a treinar comigo também, já Olha faço aí, aqui. Bora, 3 da manhã, bora. Bora. Legal, gente. Muito obrigada. E até o próximo Tchau, tchau, episódio. galera. Obrigado.